Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade à Bíblia em áudio, para a gente estar aqui edificando a nossa fé e alimentando o nosso espírito? Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Evangelho de Mateus, capítulo 12. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 1. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade à Bíblia em áudio, Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, Senhor. Fala conosco, Pai, através dessa mensagem, que os nossos corações venham estar abertos para Ti, receptíveis à Tua presença, para que a nossa fé venha a ser edificada e fortalecida em Ti, Senhor. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em Mateus 12, capítulo 1, versículo 1, que fala assim: Poucos dias depois, num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos estavam com fome, por isso começaram a colher espigas e a comer os grãos dos trigos. Quando alguns fariseus viram aquilo, disseram a Jesus: Veja, os seus discípulos estão fazendo uma coisa na nossa lei e proíbe fazer no sábado. Então Jesus respondeu: Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Davi entrou na casa de Deus e ele e os seus companheiros comeram os pães oferecidos a Deus, embora isso fosse contra a lei, pois somente os sacerdotes tinham direito a comer esses pães. Ou vocês não leram a lei de Moisés, que nos sábados os sacerdotes quebram a lei no templo e não são culpados? Eu afirmo a vocês que o que está aqui é mais importante do que o templo. Se vocês soubessem o que as Escrituras Sagradas querem dizer quando afirmam: Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, vocês não condenariam os que não têm culpa, pois o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Jesus saiu dali e foi para uma sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das suas mãos aleijadas. Então algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei, lhe perguntaram: É contra a nossa lei curar no sábado? Jesus respondeu: Se um de vocês tiver uma ovelha e no sábado ela cair num buraco, será que ele não vai fazer de tudo para tirá-la dali? Pois uma pessoa vale muito mais do que uma ovelha. Portanto, a nossa lei permite ajudar os outros no sábado. E disse para o homem: Estenda a mão. Ele estendeu, e ela sarou e ficou igual a outra. Então os fariseus que estavam ali saíram e começaram a fazer planos para matar Jesus. Quando Jesus soube disso, foi embora dali, e muita gente o seguiu. Ele curou todos os que estavam doentes e mandou que não contasse nada a ninguém a respeito dele. Isso aconteceu para que se cumprisse o que o profeta Isaías tinha dito. Só um instantinho. Disse Deus: Aqui está o meu servo que escolhi, aquele que amo e que dá muita alegria ao meu coração. Eu porei nele o meu espírito, e ele anunciará o meu julgamento a todos os povos. Não discutirá nem gritará, não fará discurso nas ruas, não esmagará o galho que está quebrado, não apagará a luz que já está fraca. Ele agirá assim, até que a causa da justiça seja vitoriosa, e todos os povos vão pôr nele a sua esperança. Então levaram Jesus, um homem que era cego, mudo, porque estava pois estava dominado por um demônio. Jesus o curou e ele começou a ver e a falar. A multidão ficou admirada e perguntava: Será que este homem é o filho de Davi? Alguns fariseus ouviram isso e responderam: É Beelzebu, o chefe dos demônios, quem dá poder a este homem para expulsar demônios. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse: O país que se divide em grupo, que luta entre si, certamente será destruído. E a cidade ou a família que se divide em grupos, que lutam entre si, também será destruída. Assim, se no reino de Satanás um grupo está cometendo contra o outro, isso quer dizer que este reino já está dividido e logo vai desaparecer. Vocês dizem que eu expulso demônios porque Beelzebu me dá poder para fazer isso. Mas se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder de expulsar demônios? Assim,
Os seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso os demônios, e isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar as coisas que ela tem em casa. Quem não é a meu favor é contra mim, e quem não me ajuda a ajuntar está espalhando. Por isso eu afirmo a vocês que as pessoas que serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disseram contra Deus, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem agora nem no futuro. Vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa, mas se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutas que não prestam, porque é pela qualidade das frutas que sabemos se a árvore é boa ou não. Ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas e são maus? Pois a boca fala o que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar conta de suas palavras inúteis que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Então, alguns mestres de leis e alguns fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver o Senhor fazer um milagre. Jesus respondeu: Como as pessoas de hoje são más e sem fé. Vocês estão me pedindo que faça um milagre, mas o milagre do profeta Jonas é o único sinal que lhes será dado. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no fundo da terra. No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, pois eles se arrependeram dos seus pecados quando ouviram a pregação de Jonas. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonas. No dia do juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Salomão. Quando o espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: Vou voltar para minha casa de onde saí. Aí volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Depois sai, vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim, a situação daquela pessoa fica pior do que antes. E isto também acontecerá com essa gente má de hoje. Quando Jesus ainda estava falando ao povo, a mãe e os irmãos dele chegaram. Ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele. Então alguém disse a Jesus: Escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus perguntou: Quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse: Vejam, aqui está a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu, é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Somente até aqui. O que a gente pôde ver aqui? Muitas das vezes aqui na leitura, Jesus se mostrou presente de formas enfáticas, mas o próprio povo ali não queria enxergar que dentre eles estava Jesus. Entende? Então, muitas das vezes assim é na sua vida. Situações que você passa, muitas vezes você não quer enxergar que é Jesus te orientando, que é Jesus te mostrando o caminho. Mas pela falta do teu entendimento, você não consegue perceber isso. Então, o que a gente precisa fazer para a gente não faltar com Deus, Jesus e o Espírito Santo? Precisamos procurar ao Senhor em relacionamento. Procurarmos fazer a leitura da palavra, a orar, a jejuar, a adorar, a buscar a sua presença, para cada vez mais a gente estar próximo de Deus e Jesus e do Espírito Santo, e não longe dele. Tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por ser fiel a nós e nos orientar o caminho que devemos andar. Obrigada pela paciência que o Senhor tem com cada um de nós, Senhor, pelo amor que o Senhor tem por nós, Senhor. Pai, nos orienta o caminho que devemos fazer, o caminho que devemos andar, como devemos agir, o que devemos fazer, o que não devemos fazer.
Pai, nos faz ser mais disciplinados em buscar a Tua presença e mais dependente de Ti. Que a gente venha ter um relacionamento de aprofundamento contigo, onde as nossas raízes podem ser cada vez mais no fundo, para estarmos fincados na terra que é o Senhor. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você vai ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.